Fala pessoal do Pensa Alto Podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, entrevista daquelas que a gente vai ficar meio doidão. Aqui eu vou falar com uma psicóloga. Estou apresentando para vocês aqui do canal Deise Amorim. Essa moça é especialista no negócio chamado codependência. Eu nem sei o que é isso, mas a gente vai aprender bastante coisa. Deise, obrigado pela sua presença aqui no canal, aqui no Pensa Alto Podcast. Eu que agradeço, Rodney, pelo convite. Vamos falar da codependência emocional, Não, né? vou falar um montão de coisa. Esse negócio, Vamos? esse negócio de psicologia é muito louco, velho. Meu, você dominar a cabeça das pessoas, né? Você acabar colocando, dizem que você coloca chavinhas, né, dentro e consegue dominar, né? Isso, não sei nem se isso é verdade. É verdade? Será que a gente consegue dominar as pessoas? Nós promovemos o autoconhecimento. Aí, quando promove o autoconhecimento, a pessoa começa a se perceber, né? Perceber os fenômenos que estão afetando, o que está acontecendo na vida dela, que ela não consegue lidar ali com aquela situação. E a partir desse contexto, desse olhar mais ampliado para a situação e pelo que a pessoa sente, né? Como ela age ali, a gente começa a promover ali ferramentas para pensar da forma que pensa. Porque quando a gente pensa na forma que a gente está pensando, a gente analisa o contexto. Eita. Então a gente começa a olhar os eventos que tem, os sentimentos que isso gera, o comportamento que vai agir ali, que vai aparecer naquele momento. Então a gente começa a olhar esse conjunto, sabe? Eventos, sentimentos, pensamentos e comportamentos que envolve dentro desse Isso, processo ali. isso me lembra aquele desenho, aquele filme Divertidamente. Você é psicóloga e é especializada, né? Além de tudo, eu estava olhando seu currículo, você é professora e coordenadora de curso de psicologia? Sim, sou professora, já fui coordenadora, enfim, hoje eu sou professora, supervisora da área de atendimento clínico, lá na Legal, Unificaf. legal. E você também trabalha na área técnica, área de psicologia. Sim, sim, faço atendimento na área de saúde mental. Ixi, tá cheio de casos aí para contar pra gente, né? E diz, Sim, diz o negócio sim, e um de. centro de referência também de saúde mental. Diz o negócio. É, pô, é inusitado aqui no nosso canal conversar com um psicólogo. Como é que você escolheu essa profissão? Como é que a gente vira psicólogo? Assim, quando você despertou para essa profissão de psicologia? Minha mãe teve uma influência nisso, porque ela colocou as três filhas, sou eu e mais duas, né, só do meio, para passar pelo atendimento psicológico, ela achava importante, né? E também para lidar com questões de perda, tudo. Nós perdemos meu pai faleceu de um acidente, a gente era novinhos ainda, Quantos anos você novinhas, tinha? tinha uns 8 anos, acho Oito que 8 ou anos, 9 anos, oito por anos. aí. Tá. E aí, como já fazia um acompanhamento, que ela achava importante esse processo, meu pai viajava bastante uma rotina, né, em engenharia elétrica, ele trabalhava, né, num cargo ali de responsabilidade na Eletropaulo, na época era Eletropaulo, então ele viajava muito, e aí, para suprir tudo isso, ela achou interessante colocar na psicologia. Aí parte da minha família tem pessoas que são formadas na medicina. E aí o pessoal esperava sempre uma medicina, tal, cheguei a passar, né, fiquei lá um período, um semestre e mudei e fui para psicologia. Caramba. E assim, um ano, na verdade, foi um ano que foi dedicado, mas que eu passei um semestre pensando eu preciso ir para psicologia, porque eu fazia o acompanhamento da psicologia. Né? Então, Você para fazer o acabou casamento curtindo psicológico, eu isso curtia, daí, né? achava o máximo conversar com a psicóloga. Né? Caraca. Enfim, ai, que delícia. E foi Pra psicóloga era o trabalho, mas pra você era um bate-papo. não, Caramba. assim, e falar sobre o que a gente sente, né, as questões, as dores, tudo isso, é muito importante, né? E e sem ter um julgamento, é total, né, livre, essa liberdade que era gostosa, sabe? E é gostosa, porque isso faz parte da psicologia, né? Você escuta alguém sem julgar a pessoa, entendendo o sentimento que ela tem ali, né? Enfim, e é o momento dela, é o processo dela. E ela estava olhando o meu momento, o meu processo. Quanto tempo você ficou nesse processo de atendimento psicológico? Dos 8 anos até os 10, mais ou menos? Bom, Ou mais? com Até essa hoje? profissional, Até hoje? Não, então não. essa que é a Não, questão, não, não. Até essa que é a hoje. questão. É assim, Hoje não não. é o mesmo Não, profissional, sim, tá. mas até hoje eu tenho o meu Não, lugarzinho mas sabe por... reservado com a Não, mas psicoterapia, que eu sabe acho por que eu tô extremamente perguntando? importante. Porque tem muita gente que nos assiste aqui, que tem mais de 40 anos de idade, tem seus Sim, filhos, e assim, talvez essas influências, esses contatos, né, da criança com 8, 9, 10 anos, com os pais, com a igreja, com colegas da escola, sabe-se lá onde,
tá formando o caminho para moldar o que vai ser no futuro, né? Igual você falou, E ó, as influências. eu sou psicóloga hoje, porque quando eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos de idade, eu tava num processo onde eu me identifiquei com uma pessoa. Então, isso é legal, você Isso. falar, né? Talvez explorar um pouquinho, porque muitas vezes os pais querem que a criança tenha uma profissão. E muitas vezes essa Sim. criança está com contato com outras pessoas e ali o caminho, é isso? Isso. Né? Aí eu saí, né, dessa escolha de medicina e fui para psicologia e estou até hoje, faço psicoterapia até hoje. Também é cuidar do cuidador. O cuidador tem que se cuidar, né? Como a gente cuida sem cuidar? Ah, então Fica difícil. mas aí tem que ser uma pessoa super especializada para cuidar de você, já que você tem todas essas qualidades, todos esses adjetivos. Então, quem que vai Mas olhar lá vai a você? É técnica o da Freud que vai, você chama o Freud vem aí. Não, mas, não é, Hoje mas aí na acabou. ela tá cuidando da Daisy, ela não tá cuidando da psicóloga Ah, dele, você traz, e tá dentro você desse traz isso, processo, né? né? Você traz. Então, olhar essa dinâmica é muito importante, né? E cuidar, se cuidar. O processo, por exemplo, da codependência emocional mesmo, que é o tema que nós vamos falar, o quanto nós somos codependente emocional. Muitas vezes a gente gosta tanto da pessoa que está perto da gente que a gente quer fazer de tudo por ela e atropela o espaço dela. Hum. Não deixa ela ter o espaço, sufoca. Onde que isso Nessa acontece? super Nas proteção, relações, pô, mãe e filho mesmo, uma proteção, então, um mas isso é excesso. mais nas relações sociais, de casa, familiares, ou as relações de trabalho? Onde que isso acontece? Ou em todo lugar? Isso é muito a forma que a pessoa se vê dentro das relações com o outro. Então, não é pessoas Ah, específicas. Pode acontecer, né? Claro que a maior recorrência é com pessoas próximas. Mas tem pessoas que se relacionam no trabalho dessa forma. Deixa que eu faço tudo, pego tudo, enfim, sai, né? Vai fazendo ali. a gente vê isso também em seleções nacionais de Isso, futebol, quando só um cara isso, quer decidir exato, né? times de Enfim, futebol. então, num time de futebol, né, quando fica tudo sobre aquela pessoa e esperar, e, enfim, acaba não partilhando, atropelando o espaço do outro. Né? Então, essa codependência, esse movimento que o outro tem, acaba sendo adoecedor. Porque a pessoa coloca uma necessidade exagerada. O problema é o exagero. Não é ter ali uma partilha, fazer uma ajuda, auxiliar em alguma questão. É o excesso desse auxílio. Então, esse excesso de auxílio é o prejudicial. E tem pessoas que são assim, excessivas. Elas vão excessivamente nas relações. Né? Ela quer uma relação de amizade, ela quer ser excessiva, é o melhor amigo, a melhor pessoa, que pensa em tudo. Ah, olha, Rodney, você quer comprar alguma coisa? Quer pedir um? Deixa que eu peço para você. Ah, você quer comprar alguma coisa? Ah, vamos lá, eu vou com você, eu decido. E acaba decidindo por você. Fala 3 coisas que você gosta. Pronto, escolhi essa para você. O que você achou? Bom, você que gosta. Então, assim, é muito complicado quando a pessoa. Claro, eu tô falando assim dando vários exemplos, mas dentro daquilo que eu já escutei em atendimento terapêutico. Né? Então, tô lá, atendendo em psicoterapia e a pessoa vem trazendo, né, situações, né? E dentro do que elas vão trazendo, eu fui observando como que funciona esse processo de relação, como eu penso e sinto em relação ao outro e a mim mesmo. E quanto a pessoa baixa a estima, ela vai lá, se joga, vai colocando na senha lá para trás para priorizar os outros, porque esse alimento de atenção que o outro dá, esse retorno que o outro dá, faz a pessoa se sentir importante. E Então, a isso, importância que ela não se dá, ela busca no outro. e tudo isso você aprendeu com 8 anos de idade e você já falou assim, ali é essa a profissão que Oito eu, anos é essa a de profissão que idade, eu não. quero Ao ajudar longo as da pessoas. vida. Mas só para entender essa escolha de profissão, você acha que hoje, né, já que a gente traz do passado, a gente está Sim. falando do presente, e o presente tem vários vieses aí, a gente vai abordar esse assunto, mas hoje, qual a melhor escolha profissional para um jovem, não sei se jovem, né, para adolescente, para jovem? São as decisões trazidas pela racionalidade dos pais ou pela emoção, igual você teve? Eu fiquei emocionado, eu quero ser psicólogo. Como se busca essa profissão no futuro? Qual que é a dica, né? Se é que pode dar uma dica, a Daisy, né? A psicóloga Daisy, para os pais que estão assistindo, para os seus filhos, são decisões mais racionais, pautadas no dinheiro, na realização das coisas do dia a dia, ou são as realizações emocionais, são sentimentos que vão contar numa boa escolha. E aí outras profissões que não remuneram tão bem.
O processo decisório vai estar dentro daquilo que a pessoa estima ter, né? Ou ser, ou alcançar. Então, tem as possibilidades dela. E ela vai se ver dentro daquele processo. Ela também precisa estudar. Ah, talvez eu goste de alguma coisa que eu não consiga ter o retorno necessário para os dias de hoje. E aí eu vou ter aquela formação, mas eu não vou ter a execução daquela tarefa porque é limitado o mercado. Então, a pessoa precisa avaliar esse processo. E a avaliação é muito individual. Por Mas mais que venham os múltiplas. pais sofrem com isso, hein? Sim. Os pais sofrem, porque Porque os os pais pais já querem passaram por isso, vários caminhos, conhecem os isso. atalhos. E na maioria das vezes, os pais projetam o projeto de vida para o filho. E Isso. o projeto de vida do filho, às vezes, não é o dos pais. E agora? E aí vira o conflito. Aí procura o psicólogo. Procura Aí dele. vira, Gente, aí aí vira você o conflito. procura dele. Depois eu vou Aí deixar vira o aqui embaixo, conflito. vou deixar aqui embaixo na descrição todos os contatos da Daisy aqui, para você buscar, mas eu acho que Aí pensa, é terrível isso é aí. terrível. Por isso que muitas vezes é codependente. Ah, o movimento do meu filho tem o desejo. Não, mas olha, isso aqui é melhor para ele. E Então, aí a gente começa os a pais tentar. Os falam isso, os pais muitas vezes. responsáveis, né? Exato. Os Na- responsáveis. Se vê naquela obrigação, naquela responsabilidade de nutrir o que é melhor. E aí, quando vai nutrir o que é melhor, mas Para às os vezes esse pais é é a melhor na razão, hein? ótica, é na ótica dos pais. Para os pais é a razão. Não é emoção, não é o Né? sentimento. Eu vou dar um exemplo, posso ter até furado, né? Mas aí você conta aí para o nosso público aí. Aí os pais querem que a filha, seja engenheiro, seja, né? Vamos falar assim, né? Sim, Engenharia, sim, medicina, sim. psicologia, sei lá, funcionário público. Aí chega a avó, os avós, não, faz o que você quiser, vai fazer música, vai ser É, turismo. Não, não tô falando que não, né? sim, sim, Mas sim. não tem esse conflito familiar também. Tem esse conflito. E aí Putz. vem aquele processo ali que a célula familiar fica dentro de Então, um mas processo às vezes bem os avós impactado. tratam com muito açúcar, né? Esse é o ditado, né? E os Isso. pais já faz um tempero E aí diferente. vai bater na permissão. Putz, Eu me permito a fazer o que minha avó está dizendo, com que é 15 aquilo anos, que é com aquilo que 15 eu anos, gosto, 18 que é anos. aquilo que eu gosto e pretendo, e me vejo neste momento. Lembrando que muitas vezes na fase da adolescência tem um imediatismo, tem todo um Ah, processo de sim, nós querer, passamos por né? isso, Enfim. né, Deise? Nós passamos Exato. por isso. Então, assim, muitas vezes sonha demais. Ah, você é um astronauta. Pô, Fala legal. como que você vai ser astronauta. É. Enfim, o Não caminho é no Brasil, outro, né? não no Brasil, Bra- exato. Né? Enfim, vai dentro de todo um processo, né, de sonhar, de ter ali a busca por esse sonho, de se permitir nesse sonho e de fazer concretizar esse sonho. E aí, quando a pessoa esbarra, né, nesse processo de permissão, de concretização, de tentativa de concretizar, ela também esbarra nas influências que são as raízes dela. A base dela, no processo identitário dela, está dentro ali aquelas pessoas, né? Então, quando você olha a singularidade, a história dela, a memória dela, vem influenciada por essas pessoas. E ela não quer decepcionar ninguém. Não quer, não quer. E aí o que acontece, né? Inconscientemente não quer. Lá no inconsciente, né? Por mais que É, ela tenha uma decisão, uma opinião, mas lá no não processo quer. inconsciente, ela quer agradar todos ali. Porque são pessoas importantes na vida dela. É. E ela também é importante na vida dessas pessoas. E aí, quando se fala de pais, o movimento do filho é importante para os pais. Porque muitas vezes os pais querem realizar nos filhos aquilo que eles não puderam realizar. Quantas E profissões, os avós sucessivamente, né? quantas profissões a pessoa pode querer ter na vida? Porque a gente está falando agora de conflito de gerações, né? Para a audiência nossa aqui, né? Para quem tem mais de 40, 50 anos, vai entender. Ah, eu tenho que ter uma única profissão na vida, eu entro numa empresa, eu vou me aposentar nessa empresa. Uhum. E hoje, Polivalente, as pessoas querem fazer várias. várias, eu não tenho um Sim. vínculo, né? E agora? Quantas Uhum. profissões a gente pode escolher na vida, ao longo da nossa jornada? Uma profissão, uma formação, ou Quantas múltiplas? profissão ou quantas Eu formações? não Porque existe sei. ali Você que é psicólogo. formações. Eu Ah, posso buscar várias formações daquilo que eu gosto, que eu desejo, que eu tenho ali um carinho, isso que eu é o tenho uma curiosidade. sentimento. Exato. Então, eu vou suprir ali aquele meu desejo Legal. por meio daquela formação e ter um conhecimento, ter ali a graduação naquela área. Tá. Mas a minha escolha profissional está decidida com o meu projeto de vida. Porque como eu vou fazer a escolha profissional sem levar em consideração todas as questões socioeconômicas que envolvem o meu projeto de vida? E às vezes o meu projeto de realização seria aquela formação. Eu faço música, vou fazer odonto, vou fazer Mas outra. Vou aí, fazer.
É sentimento. Isso, ela tá realizando Tá. algo que ela gosta Tá. ali. Só que esse gostar não significa colocar em prática. Olha, Tem uma coisa, a gente olha a pode gostar de muitas dica. coisas, mas nem tudo que a gente gosta a gente coloca em Não, olha prática. a dica que a psicóloga está passando para você da audiência. Eu posso ter várias formações, meus filhos podem ter várias formações, eu posso, depois de 40, 50 anos, fazer faculdade, posso, né? Eu posso. Pode. Eu fiz, É questão de fazer, eu né? questão de fazer, Exato, mas eu tenho a minha né? profissão Claro que tem locais que principal. vão esbarrando, mas não deve esbarrar. O conhecimento, o saber, a necessidade, a busca pelo saber é direito de A todos. gente tem, a gente tem vários relatos na internet, na imprensa, de uma senhora com mais de 70 anos que terminou o curso de medicina. Pois é, Isso é legal. maravilhoso. Aí você entra no Sensacional. consultório, você olha ela com 70 anos e fala que ela tem 40 anos, 50 anos de experiência na Já, área. já vai cobrar, já vai cobrar o top da. Exato. Deise, eu queria abrir um outro bloco de perguntas aqui, mais focado nos problemas da atualidade, Sim, tá? A gente sabe que teve. A humanidade tem seus gaps, né? Eu vou falar das duas guerras mundiais, vou sim, falar da quebra da bolsa lá de 29 que lá nos Estados Unidos, que isso repercutiu no mundo, da própria epidemia da peste bubônica que teve lá na Europa. Estou citando assim casos esporádicos para falar da pandemia, que é o sim. último grande evento de gap aqui De grande de grande proporção. proporção mundial, né? Não estou falando Sim, das sim, guerras, que nós sim, temos sim, guerras, mas sim. como que esses grandes eventos transformam o comportamento dos seres humanos? Como isso muda o mundo? A influência ambiental, né? O ambiente influencia. Tipo, é só genética, é só hereditariedade? Não. O ambiente é um fator influenciador grande na nossa vida. Se a gente levar em condição todo o processo que aconteceu na Covid-19, né, começou lá, né? Ó, vamos olhando, né? Lá na Ásia, depois vai lá para a Europa, e quando chega aqui no Brasil, não, lockdown. Peraí, como assim? A minha relação vai ficar limitada. Ah, só pode sair os profissionais da saúde, pode sair, enfim, como assim? Só os Eu vou profissionais ficar da dentro de saúde e da casa, segurança, da né? segurança, né? Enfim, e a exposição que vai ter, peraí, mas minha programação. Aquelas pessoas que eu gosto, elas podem estar em risco, porque eu estou lá fora, tô saindo, Você não acha tô que. expondo. Você não Isso é. vai mexendo, vai gerando ansiedade, vai gerando uma preocupação excessiva. E quando a pessoa é codependente, aí ela já entra em uma crise absurda. A gente observou nesse evento aí da Covid comportamentos diferentes em diversas regiões do mundo. Sim, O Brasil seguiu o modelo do lockdown, um modelo sim, mais fechado, né? sim. Mas eu vou fazer uma pergunta. Será que nunca se usou tanto o santo nome em vão da ciência, né? Ah, a ciência diz. E a ciência não dizia nada A disso, né? ciência ainda estava acompanhando o que estava Então, acontecendo, não né? é. Não Os usava precedentes ciência. anteriores ainda eram de outras condições, não daquela específica. Então, A ciência estava caminhando junto no você momento. como cientista, Ela a também foi Daisy é assim, cientista, ela desenvolve tecnologia. Você como cientista, como que você nunca se usou tanto o nome da ciência em blogs, YouTubers, Instagram? Tudo a ciência diz que eu estou conversando com a cientista, né? Você usou devidamente o nome da ciência nesse evento? Não, vamos falar assim, a ciência, ficar falando e justificando a ciência é Pela ciência. complicado. Não dá para a gente ficar só se justificando pela ciência. A gente olha o comportamento humano, vamos olhar a ciência como um todo, tá? A ciência no sentido do quê? De solução para o processo? Ali estava sendo desenvolvida no ato. Não Não dava dá para para fazer saber. garantia. Eu não A gente não tinha, tem amostragem. A não tem amostragem você amostragem, não não tinha um tem, modelo né? Os anterior. dados, né? Os Agora dados. você, sei lá, sou uma cientista social. O que que eu vou fazer? Vou levantar todo o aspecto social que envolve aquela questão. Se tem ali ações sociais, controle social, tudo. Como que é o comportamento e o movimento humano naquilo? Ali a ciência, quando fala, né, da ciência no sentido de trazer uma solução imediata, não tinha como cobrar uma solução imediata. Porque a ciência estava sendo desenvolvida no mesmo processo. Até porque os cientistas discordam bastante Isso, para formar conhecimento, isso. né? E Ele me parecia que só precisa, tinha um tipo de ciência. ciência, né? E assim, e a ciência, ela não é limitada a um único pensamento. A ciência, ela são epistemes, ali todo o processo de vários pensamentos sobre. Ó, a própria psicologia vai estudar o comportamento, o movimento humano. Quantos autores tem? Inúmeros. Todos eles fazem sentido? Sim. Todos eles são coerentes no que eles falam? Sim. Cada um defende sua abordagem. Mas abordar é uma ferramenta, a forma que eu vou abordar a pessoa e não determinar quem ela é. Quem determina é ela mesma.
Dentro dessa A linha, ciência é a mesma coisa, no Covid é a mesma coisa que aconteceu. você acha que a Covid, eu vou perguntar primeiro do mundo, depois eu queria saber do Brasil, enfraqueceu ou fortaleceu as pessoas? O evento da Covid? Acho que a Covid, ela gerou um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. O nível de ansiedade e depressão aumentou, não só. Artificialmente ou não? Pô, Acho que eu essa sei que é sua questão opinião, eu sei que é, mas é só percepção só. é uma percepção pessoal. Tá, Não posso falar da questão claro, claro, geral. claro. Mas, assim, eu acho que impactou de forma negativa na questão das relações psicossociais, porque as relações psicossociais ficaram fragilizadas. Né? As pessoas ficaram mais desconfiadas, as pessoas começaram a usar a tecnologia para responder sobre os próprios sentimentos, sobre suas próprias Eu necessidades. As pessoas coloco. começam a usar ali, por exemplo, o WhatsApp, né? Então elas começaram Os a colocar um sorriso. cancelamentos começaram, Isso, né? Os haters exato, começaram, né? exato. Né? Então, aí expandiu. Ao mesmo tempo que a tecnologia era uma facilitadora para você não estar distante de quem você gostaria de estar perto naquele momento, ela também virou ali uma ansiedade, um vício, né, uma fissura por um único meio de expressar. Muitas vezes você coloca um sorrisinho e você não está sorrindo. É, Os sentimentos ficou artificial. tá, As relações ficaram mais fragilizadas. tá. Né? Aquele genuíno do tete a tete, né? Eu A conseguir fazer a expressão, leitura da né? expressão do outro naquele Análise do dado momento, comportamento, eu não né? consigo fazer porque eu tô vendo a pessoa ali e ela tá dizendo que tá tudo bem. E o que é Tudo bem, o cara estar manda um tudo bem? joinha assim? Tipo, não sei se. É. E o que é esse estar tudo bem? Mas você acha, no mundo, você acha que a humanidade perdeu, então? A humanidade? Bom, acho que Ou é. perdeu nessas relações E o que relacionar. ganhou, então? O que ganhou é o avanço da tecnologia, né, essa facilidade, a questão do próprio movimento profissional, home office, remoto, né, explorar mais esses caminhos remotos, O usar as podcast. tecnologias, Nossa, nunca teve né? tanto Enfim, podcast, né? exato, né? Podcast. Então, assim, usar de forma positiva a internet. Quantas vezes a gente consegue aí levar informação, partilhar a comunicação, ajudar Ah, quantos pessoas? alunos seus não conhecem Informação em sua tempo vida, tá real. conhecendo através do podcast, É, né? então Esse assim, negócio é legal. de uma forma em tempo real. Então, essa facilidade de você conseguir partilhar, que na nossa época era a Barça, lembra? Ia lá Lembra? na Barça, biblioteca na lembra? Barça. Lembra? A Barça vermelha, né? Eu Exato. lembro, Né? 24 volumes. Se Isso, pagava mês a mês, eu queria levar lá na sua casa, né? isso, Canezinha, nem exato, canezinha anotava, exato, né? Mas esse é pro público exato. que tem mais de 40, né? Você que tem menos de 40 não É, sabe o que tá falando. exato. Legal. Enfim, né? Queria olhar algum evento assim histórico. Hoje a gente joga na Mas, internet, mas a a tecnologia IA. já não ia aparecer de qualquer jeito? Você falou, ganhamos com a tecnologia, mas ela não ia surgir com o tempo? Ela já surgiu, ela vem Já há muito surgiu. tempo, né, no processo, ela só vai se aprimorando. A questão é que a tecnologia passou a ocupar um espaço humano, de relação humana. Ela deixou de ser uma ferramenta facilitadora para ser uma ferramenta muitas vezes substituidora. O As pessoal. pessoas namoram por internet, as Não, mas pessoas isso é ruim ou casam bom? por Não, internet, casa pela internet. casa por Os caras internet. os cara transam pela internet. Aí, ó. Isso, exato, né? Tem as relações sexuais pela internet. Meu, muito louco isso aí, né? Exato, né? Muito louco, muito louco. Então, olha como ficou essas relações, né? Então, as pessoas acabam, quando se vê pessoalmente, muitas vezes não consegue nem ter aquele mesmo diálogo que tinha na internet. Vários casos, eu atendi pessoa que ela reclamou muito, que todo o tesão que ela tinha por aquela outra pessoa, e aquela fala, aquele diálogo mais fervoroso, mais carinhoso, enfim, e compreensivo, complacente que era via internet, quando conheceu a pessoa pessoalmente era um Mas vem desastre. cá, isso não é culpa aí também dos psicólogos? Deixa eu só falar o porquê. Porque os psicólogos estudam um processo de sinapse, dopamina, noradrenalina, essas coisas todas que ela vai explicar. E aí, quando eu crio lá um aplicativo, não é só o programador. O programador chama assim, olha, o psicólogo, qual a cor da luz? Marketing Qual a cor psicológico. da luzinha que eu vou gerar aqui? Qual é o som que eu vou colocar?
E a pessoa fica viciada nesse sistema dopaminérgico, que não é só as drogas. Tem Sim. as- É fissura, né? Ela cria uma fissura por É. outros tipos Então, de mas a objetos que que responsabilidade não precisa ter um desse spa. afastamento pela tecnologia é dos psicólogos, então. Ou não? Olha, responsabilizando os psicólogos por tudo. Agora- O psicólogo estuda o Não, comportamento humano, então não, é o sim. desenvolvedor Sim, humano do mas veja bem, processo. o programador ele não sabe do sistema dopaminérgico que vicia as pessoas. Isso é coisa de psiquiatra, de neurocientista, de psicólogos, né? Mas vou Então, pensar, hoje para criar um app, eu preciso criar. É o mercado sim, é o capitalista. mercado, Eu claro, preciso ganhar claro, dinheiro com isso. Eu não vou ganhar dinheiro no aplicativo que não retém a atenção do outro. Se claro. eu não gero uma fissura no outro, se eu não gero uma codependência no outro, Hum, em ver um movimento, em apostar, em fazer isso, eu não ganho. ixi, um dia eu vou fazer a entrevista com você do jogo do Tigrinho aí. Olha, pessoal, Ué, não é. Eu vou fazer o então, jogo o do Tigrinho. marketing, esse marketing psicológico, ele acaba sendo danoso porque a pessoa, muitas vezes, ela perde o freio. Ela vai pro exagero. Ela sai daquela relação prazerosa para ficar numa relação viciante. Tríplice E contingência, né? Esse negócio enfim, lá. ela não consegue sair daquilo, Não né? consegue. Haja adrenalina e cortisol aí. Enfim, Ah, um monte e fica naquele processo. Então, ela deixa de olhar para ela, fazer as coisas dela para cuidar daquilo. caramba. E isso é geral, né? Por exemplo, um próprio série na TV. É, verdade. Faz a série para um capítulo interessante, não dá. Tem que ser instigante para E um chegar. capítulo dependendo do Isso. outro, E né? aí esse canal ele só vai sobreviver se for instigador. Se não for, se não causar ali uma dependência ali do movimento daquele, né? Mexer emocionalmente com o outro, eu não vou conseguir. O, É uma causa. o Deise, os profissionais de saúde, eu falo dos pessoal da área médica, da área psicológica, eles foram reconhecidos nesse período de crise, dessa crise que nós tivemos. Você acha que eles receberam a valorização devida em razão da Covid? Parte da população, sim. Reconhece o dos Reconhece o reconhece? esforço dos profissionais, mas eu acho assim, a questão da própria classe e do próprio processo político mesmo, não é falar, elogiar um profissional da saúde. Tá. A questão não é isso. É olhar o profissional da saúde como um ser humano. Ah, mas- Antes de ser profissional, é um ser humano que está ali também em risco, que tem uma família, que também tem seus medos, que também tem suas questões. Os profissionais da saúde estavam com medo durante a Covid? Você tem esse sentimento que eles estavam com medo? Sim, Eles sim, estavam com sim. medo? Alguns profissionais, sim. Não dá pra gente Não responder dá para sobre o sentimento do generalizar, outro, né? Não dá pra não gente dá, responder não sobre o dá. sentimento do outro. Cada um sabe nomear o que sente. É. Mas tinha profissionais que expressavam isso. Eu falo isso porque na Covid eu não parei, né? Eu tava lá, Não, o centro assim, de referência não não, parou, eu sei e que aí você não continua. parou, eu sei que você é professora, eu sei que você é Isso, profissional da área, que você ficou isso. atendendo. Sim. Mas aí Você estava com medo? eu tive medo. Tive Mas medo, tive foi o medo da ansiedade. O incerteza? medo de levar isso, por exemplo, meu filho pequeno, para o marido, para um familiar, porque era uma novidade. Ah, mas é um vírus circular, é um vírus. Mas é um vírus. Ah, mas é um vírus, vai levar, vai O passear, vírus vai vai, o caminhar, vírus não ele tem vai jeito, ir. né? Mas Se a gente assim, usa o que a ciência já nos trouxe, o vírus não tem jeito. aí olhando pelo processo profissional, a exposição tá ali, pronto, Pronto, acabou. acabou. Mas olhando enquanto pessoa, porque eu também sou Porque uma tinha que ir no pessoa. mercado, tinha que comprar coisa, ir na Exato, né? padaria. A Enquanto, vida ia enquanto ser continuar. humano, antes de ser profissional, eu sou um ser humano, enquanto ser humano eu tinha medo, porque eu não queria ver minha filha adoecer. Claro. Então a gente tem medo. Ele tá lá quietinho, guardado, eu vou levar aquilo para ele, vou levar aquilo para meu marido, né? Então, o medo disso. Então havia o medo, né? No meu caso, eu estou falando sobre a minha experiência, Tá. né? E alguns profissionais que estavam junto e partilhou, né, sobre esse medo. Então, e isso o medo faz parte da Os nossa conselhos na área da vida. saúde, das profissões ligadas à saúde, parece que reconheceram o A esforço. telemedicina, isso, Isso, eu ia falar da profissionais, telemedicina. validaram os conselhos, sim. Por exemplo, o Conselho de Psicologia, eu queria até citar, porque se havia uma incerteza se podia atender de forma online, e Não, eles, pôde, né, isso e liberaram. outras áreas. Medicina também, a telemedicina. Então, os conselhos ajudaram bastante. Sim, e o Conselho de Psicologia fez um movimento, né, de
liberar os profissionais para dar amparo psicológico para as pessoas que estavam dentro de casa, né? Legal. Enfim. E também foi um momento de produzir muita pesquisa também. Tem várias pesquisas que foram produzidas durante Tem umas a pesquisas pandemia. fake news, né? Bem que atrás que eu Sim, mandei. Eu também tem umas entendo que. isso aí. Tem umas... Não, tem umas que realmente não foram estruturadas, não É, seguiram o parâmetro da base científica. Ok. Mas é isso, né? Internet a gente produz tudo. A tem mesma aquelas coisa que tem. pesquisas de Instagram também, já viu? O cara, ó, já sei tudo, só pra já É... passar aquilo. Não, pesquisa mesmo, né? Com base epistemológica, com base na ciência, é outra questão. Ô Deise, então a gente está falando, para finalizar esse bloco, o poder público, municipal, estadual, federal, aqui no Brasil, eles apoiaram os profissionais da saúde nesse momento ou ficaram inertes, esperando para ver o que ia acontecer? Qual o seu sentimento ter vivenciado essa parte? Não estou falando de nenhum governo específico, nenhum Uhum. governador, nenhum presidente, nenhum prefeito. Estou falando poder público, assim, o que que Eles você viu? buscaram O que que você apoiar com ferramentas, mas assim, de teve ter ali isso um mesmo? amparo de psicológico, né, para os Teve. Você acha profissionais. que o poder público ajudou os profissionais da Teve, mas saúde? é muito da gestão, né? É muito particular. Então, se a gente falar assim, foi fornecido dentro de um ponto e vírgula aí, que tem locais que depende muito da gestão. Tem locais que não tinha nada para paramentar. Quer dizer, o profissional tinha que comprar seus É equipamentos. mesmo, Deise? Não, teve locais que aconteceu isso. E tem Caramba. locais que o próprio local fornece ali a ferramenta de trabalho. Tanto que o valor de máscara foi lá para cima. Né? Enfim, de máscaras que não precisava usar, as pessoas estavam dentro de casa, enfim, mas vai Não, outras nunca se coisas, produziu né? tanta máscara no No mundo, mundo. né? Vendia máscara, Exato, meu, olha isso aí. exato, né? Então, assim, e foi, né, super faturando aqueles valores, assim, absurdo, né? Foi alto, mas teve sim um amparo, só que esse amparo ele é limitado, porque depende muito da gestão, né? Gestão do local. Não adianta falar o poder público liberou o dinheiro, mas o que o gestor faz É disso? isso, porque as pessoas não têm noção que acha que é só o presidente, o governador e o Não, prefeito. é o Não, local, debaixo da estrutura, tem você o tem local, a todo distribuição um. do local, né? Tem tudo isso Não aí adianta também. virar verba e falta impressora. Não adianta virar verba se falta seringa. Não adianta Ou virar verba se o falta diretor de um estabelecimento achar que não é que assim, não é né? assim, que não precisa investir Ou tanto. interpretar de outra forma, ter outras Exato, né? experiências, né? Então, Legal falar. é um processo em conjunto. Deise, eu queria abrir um outro bloco de perguntas aqui, já que você falou direto aí, isso me chama a atenção, de codependência, né? Você ficou falando esse assunto, eu fico aqui na minha orelhinha aqui, né? O que será que é isso? Eu queria entender aqui no Brasil se as pessoas são muito dependentes uma das outras. E quando elas são dependentes, que você acabou de falar isso A aí, cultura né? latina, né? Tem uma É cultura, cultura latina? tem uma Isso, cultura. isso prejudica a autonomia? Isso, a cultura latino-americana, né? Isso. Ao prejudicar, essas pessoas serão menos do que a cultura anglo-saxônica, onde as pessoas fazem mais? Se a gente ampliar as relações humanas, né? Aqui nós somos um pouco mais afetivos desse processo. Os europeus são mais frios nessas questões. Tá. Né? Isso é a relação mais fria. Não significa que não ama. Ama, acompanha, mas entende que as pessoas têm que seguir em frente. Né? Tá. E muitas vezes a gente não quer seguir em frente, quer seguir junto. Ixi. Peraí, você quer ir, mas eu tô junto. E às vezes não dá para ir junto. Tá. Dar um apoio, dar um suporte não significa que tem que controlar o que o outro está fazendo. Mas qual suporte? Emocional ou financeiro você está falando? Assim, tem suporte emocional, né, econômico, psicossocial, econômico, enfim, tem vários suportes que pode ser fornecido, Rodney. A questão é, o que eu estou fazendo dentro desse movimento do outro? É um movimento que eu quero ter um controle para satisfazer algo que eu gosto, que eu entendo que seria bom, que eu quero causar uma importância na vida dessa pessoa, ou seja, causar um sentimento de importância, ó, sem a minha pessoa eu não consigo, ela não consegue, né? Enfim, depende muito de como a pessoa ela interage nessa relação. E essa interferência na relação é que causa o processo de codependência. Porque o outro depende de alguns movimentos que ele não precisaria depender daquela pessoa. Então, um alimenta o outro. E vira um desastre. Ah, tem coisas que eu não preciso fazer que eu sei que minha mãe vai fazer. Peraí, mas é você. É o seu movimento. O processo é autonomia. Sua mãe não é para a vida toda. Tem um período de vida na sua vida. Você acha que esse processo de codependência, esse é o termo aqui que a gente usa, Uhum. é um termo mundial ou é um termo brasileiro?
Não, começou até com uma americana falando sobre esse processo quando ela perdeu um filho, né? O luto dela e toda essa questão de ficar ali no movimento, sufocando, e não pôde evitar a situação do filho dela com o acidente que ele sofreu, enfim, né? A Melody. E aí, quando nós pensamos nessa questão de codependência, nós estamos falando o seguinte: aqui no Brasil, as pessoas nas relações são mais afetivas, um quer controlar a vida do outro. Na relação começa. A maioria dos casais, quando vem na demanda de atendimento em psicoterapia, né, atendimento do casal, vem aquela questão de um querer controlar o passo do outro. Porque controlar é amor, porque tá junto em tudo. Sabe aquela. Controlar é amor. Controlar não é amor, Ou controlar é um proteger. Mas sacrifício. proteger O é que que é amor. uma proteção? Né? É, A proteção não é controle. tá. Não, sim. Mas Fácil de pensar. deixa eu te perguntar. Você está falando agora do Brasil. Uhum, Claro, você está trazendo muitas experiências que você acaba tendo na sua clínica. E sim. aqui a gente está conversando para nossa audiência. Cara, mas você acha que esse tipo de comportamento do brasileiro, às vezes, é induzido? Tudo bem que a gente está falando lá da casa, lá do Da trabalho, religião, né? Mas será que os movimentos políticos nacionais, regionais, municipais polarização, sim. influenciam? Sim, sim. Eu tenho que gostar daquela pessoa porque aquela pessoa é de tal partido, é de tal movimento, porque ela pensa daquela forma. Ela pensa ou você que pensa sobre ela? Porque tem coisas que a gente pensa sobre o outro e o outro não tá nem pensando. Mas é a nossa leitura sobre aquela pessoa. Uma leitura forçada, né? Forçada. Ah, espera. Ah, não, mas o que que diz, né? Quando nós falamos de partido mesmo, o que que esse partido traz? Qual o plano gestor dele? Mas e qual é a intenção dessas pessoas que estão dentro desse plano gestor? E como eu faço a leitura dessa pessoa? Como eu penso sobre a forma que ela pensa da responsabilidade técnica dela? E aí, às vezes, a gente pensa e vai lá criando uma briga, porque um não pode votar. Ah, eu ouvi pessoas falando, eu não falo com tal pessoa porque ela vota em tal pessoa. Eu ouvi Como isso aí, eu ouvi assim? isso aí. Eu vou cortar as relações humanas por uma opção do outro? Quer dizer que ela não pode decidir? Se ela não decidir o que eu quero, olha que narcísico isso. Se não decidir do jeito que eu quero, eu vou deixar cortar a relação. Se não é do jeito que eu quero, eu corto a relação. Como assim? Quer dizer, o outro não pode ter a própria escolha, a pessoa não pode ter o próprio movimento. A gente pode se dar bem, pode chegar no consenso. Não precisa concordar em tudo. Então virou um adoecimento, essa polarização ali, causando situações ali de irritabilidade, de agressividade, O de povo tá, o povo adoecimento, tá muito de agressivo, né, discussão, Deise? exato, Tá de muito explosão, agressivo, né? de rompimento e afastamento de relações, de vínculo familiar, porque um vota em um e outro vota em outro. Peraí, como assim? Se a gente parar para pensar que eu preciso romper a minha relação com o meu parente porque ele tem uma opinião diferente política, é o extremismo. E a pessoa não se vê, Então, assim, sendo ela não se extrema, vê, né? Ela não se ela não se vê, vê né? extrema. Então, o que que acontece? Ela tá querendo que a outra pense da forma que ela pensa. Então, ela quer Isso é anular a capacidade do outro. codependência ou isso E é narcisismo? Porque você acabou de a falar, codependência tem um narcisismo você dentro acabou de dela. falar isso aí, meu. O que é isso, meu? Tem um Então, traço eu sou narcisista de forma narcisista, então, inconsciente, muitas vezes. até aqui até E para às vezes nossa de forma audiência, inconsciente. muitas vezes a gente pensa que o narcisismo é aquela pessoa que se cultua, é bonitão, fala bem, mas é mais do que isso na psicologia. E a Daisy está falando isso, ó. A codependência, eu Tem um acho que traço tem narcísico. um traço, porque eu sou narcisista e eu vou fazer a pessoa ser minha dependente e eu vou me sobrepor e Isso, vou tirar a autonomia dela. É isso. isso aí? Exato. Caramba. Porque é a forma que eu tenho dela me achar importante na vida dela, dela me ver como, ah, sem essa pessoa eu não vivo. Sem essa pessoa eu não consigo. Mas ela vai Sem essa pessoa. impondo isso E na ela alimenta pessoa. Ela isso. Ela vai alimenta. cerceando o movimento, a autonomia do outro. E aí, depois ela chama o outro de narcísico, às vezes quando tem um pouquinho de conhecimento sobre isso, né? Ela chama o outro de narcísico sem ver o próprio narcisismo. Porque a pessoa está reproduzindo o que ela também reproduz ali para ela, né? É uma É. troca. Então, esse espelho, quando bate nesse espelho, muitas vezes vira um caos a Isso, relação. isso é um problema de saúde É, mental. isso. Tem cura? Tem. Vamos pensar, então, o que que seria a cura? A Qual que é a cura, cura? qual é a cura? A cura não é Tem uma que ir na mágica, farmácia? não é algo, não é uma medicação. A cura é o olhar para si e para as suas capacidades,
né? Pelo seu Ah, mas isso é movimento. autoconhecimento. Exato. A gente se cura pelo autoconhecimento. Nada melhor do que a gente se ver dentro do nosso próprio processo e ver os limites e as mudanças que têm que ser ocorridas com nós mesmos. Porque senão a gente espera do outro. Não é nenhum ansiolítico, Não, antidepressivo. não é o outro que vai fazer eu mudar. Eu mudo a partir da minha permissão. Se eu me Mas isso tem a permitir, ver com a cultura da pessoa. muitas vezes a raiz dela. Muitas vezes a raiz dela, religiosa, familiar, vem com aquele, olha, obedeça, faça isso, sempre deixe, leve sempre, faça, agrade mais do que precisa. Porque às vezes a gente sufoca o outro agradando e ele nem quer mais isso. Ele ou ela não quer nem mais isso. Calma, já foi o suficiente. Mas como a pessoa vai saber o que é o suficiente desse? Pô, isso é Quando a difícil. gente vai pensar o que é o suficiente? Quando a gente dialoga. Ó, Rodney, isso tá legal pra você? Não. Até aqui, você me fala, tá? Se eu estiver passando do limite. Mas as pessoas não falam. É mesmo. As pessoas, as pessoas convivem Impondo. impondo Impondo. e dialogando Porque pouco. isso é melhor pra você. Faz assim. É dessa forma? Isso, muitas vezes Eu determinando. sei como é que é, eu já passei por isso. Você vai Isso, errar. você vai errar. Ó, segue isso aqui, vai por mim, vai por mim. Vai por que. Quer dizer, Me mas segue que que você passa de garantia ano. que, Um negócio assim. que garantia que você dá que isso vai acontecer? Porque o movimento da pessoa e naquela tal situação é diferente do seu, não é você. Não é a sua forma de pensar e nem de sentir. Pode ser semelhante, mas não é você. Aí você está determinando que vai. Nós não temos garantia de nada. A gente não consegue ter garantia nem pra gente mesmo. Como nós vamos ter garantia? E como eu vou garantir o outro? Mas essa codependência, ela existe mais nas relações pais e filhos ou chefes e subordinados? Vamos lá, pensar. Vamos lá. Na relação familiar, ela é mais presente. Tá. Por quê? O comportamento da pessoa dentro do trabalho é diferente do comportamento dentro de casa. É mesmo? Na maioria das vezes. Porque dentro de casa eu posso falar coisas que pro meu chefe eu não posso. Eu tenho que medir. Eu tenho que colocar um limite. Porque ele não vai pensar. Olha, você está falando isso porque você está emocionado com alguma questão. Não, não Não vai. vai. Passa no Ele vai falar assim, RH. ó, Toma você com o RH. passa no RH ali. Vai lá, acerta a sua É vida lá. isso, não vai ficar pensando nesse processo. Ele vai pensar na produtividade, até mesmo que é uma relação de trabalho, troca, produtividade. É uma relação produtiva, não é afetiva. Pode ter relações ali de afetividade num lado humanizado, né? De olhar essa relação de trabalho de forma humanizada. Como tem aí a NR1, que sofreu atualização, né? Agora, no dia 27 de agosto, né? Passou a entrar em vigor sobre a questão psicossocial. Olha, Então, as empresas vão passar a olhar as questões olha, psicossociais um do novo funcionário, campo. a saúde mental do funcionário. Ok. É importante? É importante. Mas eu tenho que entender que a relação ainda é de trabalho. E a relação de família é outra coisa. Porque a relação de família envolve todas elas. Porque o seu trabalho influencia na sua família. Claro. A sua relação social influencia na sua família. A sua relação com a própria família influencia. O seu movimento pessoal influencia na sua família. E lá no seu trabalho, eles não querem tanto se apropriar do seu social ou do seu privado ali, da sua família. Ele quer se apropriar do seu movimento produtivo. Claro, você. É só É isso. só isso. Não mais do que Não isso. tem amizade no serviço. Não é uma relação, não é meu patrão legalzinho. Ele é legalzinho até o ponto que você determina ali, você Até o dia produz o que suficiente. até o dia que você não produzir, aí você recebe a cenoura. Tem a história da cenoura do Clóvis de Barros Filho. Você recebe a cenoura e você procura no Google a cenoura. É o dia que você recebe a cenoura. Ele não pergunta o que você faz com a cenoura, mas o Clóvis de Barros, eu gosto muito dele e algumas falas que ele é muito direto dessa parte. Você é um número e tem que produzir, infelizmente. É uma relação produtiva de trabalho. Eu te pago para fazer isso. E ponto. Na família não tem como ser assim. Então, a relação de codependência emocional no trabalho é muito mais entre pares do que chefe e funcionário. Muitas vezes, sabe aquela panelinha? Aí tem aquele que é o braço mais curto, e aí Horácio. você vai fazendo. Famoso Horácio. Exato. Gente, Horácio não a pessoa. Horácio é aquela figura que a gente tem nos quadrinhos, né? E aí eu vou fazer
Também porque meu parceiro é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas tô fazendo. Uhum. E nisso o outro vai no movimento, né? O peixe piloto encostou ali no tubarão e fica só comendo o que o tubarão liberou. A famosa Ali sobre rêmora. e fica nesse movimento. É diferente. Ah, mas eu preciso fazer pro outro. Porque eu tenho. Não, cada um. Todo mundo foi contratado para fazer. Vocês não foram contratados juntos para falar assim, olha, você faz e ele só assiste. É a Não. famosa, é o famoso, gente, Não foi tem a história bíblica, né? É a famosa o pagamento da colheita da vinha, né? Mas aí, para quem é religioso, já entendeu o que a gente tá falando aqui. Ô, Deise, mas isso é muito louco, e até queria abrir um outro bloco de perguntas falando da codependência, mas falando dessas relações sociais, né? Esses problemas das relações sociais hoje, tanto em casa, tanto na família, quanto os problemas das relações sociais no trabalho, elas se intensificaram o pós-pandemia Sim. ou é a mesma coisa e a gente está tendo mais percepção sobre isso? Eu acho que intensificaram. Eu penso dessa forma, por quê? E vou observando as relações. Que houve uma interferência muito grande, como eu te falei, da questão da tecnologia. Muitas vezes, vamos pensar, antes da pandemia, quantas vezes as crianças tinham a sua compensação familiar por meio de uma tela? Na pandemia, a aula virou tela, tudo virou tela. Essa é a Tudo era referência das tela. crianças, né? Então, Você passa em shopping acabou, center? acabou a Você passa pandemia, tela. você passa em shopping center? Então eu vejo as mães, os pais, os responsáveis com a criança lá no carrinho e a criança está com tablet, É, não tem mais isso. aquele brinquedinho das cores, do som. Recentemente, jantar aí com os colegas, na mesa, tá comendo, daqui a pouco tá um mexendo, quando olha, tá todo mundo assim, ó. Passando mensagem. Não era assim. Existia um instrumento, mas esse instrumento, ele não era maior do que o meu contato contigo. Hoje é. Né? E a criança, ela tá se alimentando disso. Mas se a gente, isso é muito louco, né, Daisy? Porque se a gente buscar a história da tecnologia, os primeiros computadores pessoais, os primeiros computadores surgem no final da Segunda Guerra, os primeiros computadores pessoais lá com o Steve Wozniak e Steve Jobs, começa em 74 com a Apple. Sim. A internet, como a gente conhece hoje, né? Eu vou falar facsímile, mas você não sabe o que é, você tem que ter uma certa idade. A internet, como a gente conhece hoje, veio do ano 2000, bug do milênio. Sim. Mas, cara, quando a gente fala dessas tecnologias, parece o que impulsionou mesmo esse distanciamento das pessoas são as redes sociais. Uhum. Esses programas rápidos de você ficar. Que tem um sistema. Porque não é a tecnologia, né? Não é a É a tecnologia. forma que ela é utilizada. O Isso. problema não é a É isso que eu tecnologia. estou falando, a tecnologia já existia, né? Exato. Há muito tempo, né? Sempre existiu, Sempre né? existiu. Agora, como eu estou dando movimento à tecnologia, gerando essa dependência minha em um equipamento. Conheço pessoas que trocam de iPhone todo ano, né? Isso. Você tá rindo. Você é grafista, tá rindo porque é minha esposa. Então, Não, mas não precisa. precisa? Não. Mas essa dependência, né? Exato. Dependência. E isso é ruim ou bom? Isso acaba sendo danoso. Danoso? Danoso. Por Porque a pessoa, ela cria um movimento, por exemplo, vamos supor, vai criar a troca do iPhone toda. Eu daqui a pouco entrego vai lá ter o na Samsung Apple. também. Agora o S. Eu entrego. S tá em qual número agora? Eu tô. Tem que ver Eu o S. entrego na Apple, por Eu exemplo, também. eu posso vender ou dar lá na Apple como parte, enfim, trocar. Isso. Tem um O que programa. acontece? Meu Apple para sempre, né? Isso, exato. Mas é necessário fazer, eu estou trocando porque eu quero compensar algo em mim, Ou foi embutido um gatilho mental. ou eu estou trocando porque eu quero acompanhar e dizer, eu estou aqui, eu tenho um estilo, isso tem um significado. A relação com o meu celular tem um significado. O que eu uso, eu sou do mundo. Exato, um estilo. Entendi. Então tem muita coisa. É igual, por exemplo, estamos aqui no Brasil e eu preciso andar com uma Lamborghini. Mas você vai andar. Tem
As Ok, ruas são favoráveis a isso, você vai acabar com a tua Lamborghini. entendi. Mas eu preciso, porque tem um status Mas isso quem nisso. Tem estuda uma é compensação também. o Tem um status. status, né? Tem uma importância. Então, aquele objeto, ele demonstra a minha importância e o valor que eu me vejo dentro daquele contexto. Quem tem mais de 40 anos vai entender o que eu tô falando. Então, lá atrás, antes da virada do milênio, quando a gente chegava numa reunião, a pessoa olhava o sapato. Olhava, Isso. né? Ah, o Se você tem celular. menos de 40, você não entende. Olha o sapato. Sabendo o sapato que a pessoa usa, eu sei. Um Hoje, Salvatore, hoje não olha o sapato, olha o celular, né? Ferragamo. Olha o celular, é isso? Isso, Olha o exato. relógio e tal. O que eu Isso. uso, olha quem eu sou. Porque a marca diz sobre o Ah, meu status, sobre a minha representação, hum. sobre o meu, enfim, né, a minha condição social. Eu É meu fico, às vezes, cartão de visita, né? eu fico, às vezes, impressionada com essa questão, porque imagina, tem pessoas que têm codependência emocional com as questões de objetos. Ah, então não Aí é você só vira a para você, pessoa, então. não, Caramba, o meu negócio é Deus, louco. ela tem ali, vou dar um exemplo. Você vê pessoas que, às vezes, ela tá ali pagando um aluguel, ganhando um valor muito baixo, né? Fazendo, não porque o pagar o aluguel é valor, não é isso, não. Ela tá ali entre o aluguel dela, a vestimenta dela, a condição dela, e E ela faz uma prestação de sesse- 36 vezes, 60 vezes, 60 vezes. 70 vezes, 72. 72. A Ford fez isso aí uma época. Compre o seu Ford Isso, zero. para um celular. Ah, é pra você ter celular. Eu ia falar do carro É também. outro exemplo, do carro, do celular. Então, assim, às vezes ela se priva de questões que são básicas Essa a pessoa ela. tá doente, tá com uma doença mental. Tá com um Então, assim, problema. é A aquela doença codependência mental. tecnológica do status, porque tudo bem, Posso falar eu que é posso não doente ter um mental? recurso, eu não tenho um recurso ali no meu social, mas quem me vê vai ver que eu tô com um Mas celular de 15 mil, ela de 10 mil, de um 9 olhar mil. mais técnico. Ela tá com um Tá problema. Tá com a afetada. saúde mental afetada. Sim, ela está afetada por uma Caramba. questão da própria autoestima dela, né? Olha a necessidade que eu tenho de me alimentar, de objetos representar quem eu sou. Caramba. Então, eu não me permito ser o que eu sou. Eu permito ser o que o objeto significa naquele momento. O meu sacrifício. Com meu sacrifício. Caraca, meu, isso é muito Então, louco. assim, a pessoa ela vai se privando de algumas questões para poder se alimentar daquele status. Ô, E aí ela não vai poder pagar um Apple Carry, não vai poder, enfim. E aí o que vai acontecer? agora eu viajei. Ela não vai poder pagar ali o seguro daquele Ah, celular, sim. ela vai poder pagar da própria Apple que oferece. Se tiver algum dano, você vai lá e pode trocar o aparelho. Por exemplo, eu tive um dano que foi comprovado a análise lá no MacBook que era uma Ah, você questão teve um Apple deles, também. né? Ah, Mas eu tô mas é tentando o comprar um computador. Apple até hoje, eu não Não, consegui. é só o computador, o celular. Hum, E aí o que acontece? Dentro dessa máquina teve um problema. Então eles fizeram uma troca. Como aquele modelo não tinha, eles mandam o modelo sim. atual. Não, Então, assim, mas eu porque acho que você isso, tem, é justamente uma mas forma não de é só ser. da Apple não, viu? Sim, Tem outras empresas outras que já empresas fazem. fizeram isso Hoje em dia aí. todas vão fazendo, A né? Samsung Mas fez isso comigo. A Samsung. A Apple foi a pioneira em fazer isso, Legal, tá certo. né? Então, mas ela não tem aquele recurso naquele momento, só que ela cria aquela emoção de. E aí aquele objeto, Ai, meu celular. ai, meu Deus, não pode perder, Ah, não pode ser o quê, cuidado com o meu celular, não, deixa enfim. cair, põe aí Exato. paga a capinha de R$ 500 Aí reais. vai, enfim, aí começa a ter a preocupação com esse objeto. O... Aí ela caminha não pensando mais nele, pensando em mostrar esse Ah, objeto. anda na mão. E aí o que acontece? Vem A alguém e pega. maçãzinha. Eita, nós. O Daisy, você está falando da codependência material. Pensei que era só de- nas relações humanas, mas você me deu exemplo e veio aqui na minha cabeça. E é legal esse podcast porque a gente não tem roteiro. Já viu, não tem roteiro. Mas ela falou dessa dependência tecnológica e aí falou que a tecnologia ela já tem um tempo. Você já ouviu falar de metaverso? Uhum. Eu andei lendo, né, alguns artigos de alguns psicólogos, porque na cabeça da pessoa não vai ter diferença, porque são Não. pulsos elétricos. Uhum. E as histórias são terríveis para o futuro se o metaverso pegar. Uhum. Muita gente vai querer viver o metaverso e não a vida real. E aí, qual é a questão? Quando eu abuso de sem fazer o crivo, porque não tem um filtro disso. Vamos supor,
voltando àquela questão, eu posso chegar e comprar lá aquele No iPhone e tem metaverso é coisa. mais barato. Aí No o que metaverso é tudo acontece? barato. Eu vou lá e faço isso, mas eu tenho um alívio, uma compensação daquele momento. Aqui, né? Na Exato. cabeça, né? Que é o que comanda a gente. E isso é em várias relações, né? Em vários contextos. Não é só um objeto que traz um status. É aquilo que eu quero criar para o outro e não para mim mesmo. Quem eu sou para a minha pessoa e quem eu sou para o Rodney. E quem Um você é agora exemplo. pro podcast, hein? Né? Então, Caramba. aí vai dentro, né? O que eu sou Você, para você, as você acha que esse pessoas. negócio do metaverso, dessa realidade virtual, que eu não conheço isso daqui 5, 10 anos, né? É só uma previsão. As pessoas vão querer viver num mundo que não existe, que é mais barato e é mais fácil você ter os seus sentimentos, ser quem você é, desde que você pague um pouquinho de dinheiro. Você acha que esse é um caminho inevitável para a humanidade? Olha, Ó, vamos fazer um prognóstico, né? eu Vamos fazer um tenho uma prognóstico. percepção preocupante em relação a isso, a essas questões, porque lembra do Pixel, da Kodak? Hum, Quando teve, foi a primeira a ter o projeto do Pixel. E aí o que aconteceu? Não aprovaram, né? Porque acharam que era muito arrojado, isso e aquilo. Aí um dos diretores mudou, foi para a Sony, e nesse convite para a Sony abraçou a ideia, lançou a Cybershot, lembra? Toda aquela lembro. coisa. E Ó, para quem ficou. não sabe o que é cybershot, aí, ó, antigamente as máquinas fotográficas digitais usavam disquete, tá? Isso. Só para você saber. Não E tinha aí o que cartão de memória, não. acontece? Tomou conta. Aquilo que parecia impossível em uma época, passou a ser possível nessa. Né? Imaginar que fazer compras, trabalhar, fazer tudo por um celular. Você conseguir resolver e fazer um monte de coisa pelo celular. Você não precisar do dinheiro, a criptomoeda, você não precisar do seu dinheiro. Enfim, várias outras Ah, questões nem que ando vão com ter. carteira mais, agora é tudo Exato. carteira digital. Carteira digital, não precisa mais do cartão. Antes você precisava do cartão. Era o dinheiro, depois do dinheiro veio Cartão. o cartão e o dinheiro, depois o cheque. Não precisa mais disso. Você só Não, mas precisa do cheque existe celular. ainda, hein? Cheque Eu tenho lá existe. uns em casa. Lá. Existe. É, Mas assim, eu não é. preciso necessariamente, obrigatoriamente mais disso. Não. Eu posso resolver isso. Ah, você sabe como que tá na China? Você viu na China Se a como gente que é? volta há Você nem precisa, 25 você anos, nem ninguém precisa, pensava nisso. não, você não precisa nem do celular para É, pagamento, é palma de mão, da mão, e porque eles já vai fizeram. cadastrando. É, você põe lá, já reconhece, Isso. cara. Isso A é muito mesma louco. coisa a fechadura, né? Aquela fechadura que a chave depois é aquelas. Não, não anda mais fechado Coisa, também. não, Em casa agora vai lá agora, pelo lá olho, em pela casa, digital, não, pelo não sei o no meu quê, apartamento, minha né? Pelo esposa calor colocou humano. isso daí, aí já chega Você lá, chega lá e. pô, muito Isso. louco. Então, mas há tempos a gente não imaginava. Você acha que o mundo vai acabar pela tecnologia? Eu acho que Porque o tá mundo tudo não dependente acaba. Mas dela. assim, os androides, por exemplo, tem lugares. Na Nossa. Filipinas, o pessoal no hospital é tudo robô que leva a Então, alimentação, faz tudo. Mas impactou no emprego. posso te falar? E a tecnologia vai brigando. O Posso te homem cria a falar? máquina para brigar com ela. Então, mas posso te falar? Pode, Até claro, eu passo para deve. nossa audiência Deve. aqui. Eu estive há pouco tempo aí nos Estados Unidos, né? Eu fui pro Texas e tal. E visitei alguns espaços do Elon Musk. Tem gente que não Sim, gosta dele, tem gente que gosta. Tinha uns robôs lá funcionando. Eu sim, estive do lado de um robô do Elon Musk mesmo. O sim, negócio é real. sim. E aí? Como que funciona a cabeça humana com essa. Como Exato. vai funcionar, Daisy? Eu crio algo que depois me controla, né? Então, assim, a necessidade do controle é tão grande que eu não vou medindo as consequências desse controle. Então, a tecnologia ela é fundamental, ela é essencial. Hoje, por exemplo, os erros em cirurgia é muito menor do que antigamente, porque a tecnologia favorece. Então, assim, ela é uma facilitadora, ela é importante, ela é imprescindível, é. Mas eu tenho que ter cuidado. A forma que eu me relaciono com ela que vem a patologia, que vem aí uma ansiedade, uma depressão, ou que pode vir a questão mesmo da pessoa afetar ali a qualidade de vida dela e as relações dela. Porque o problema não é a existência, é o que eu faço com o que existe. Você acha que voltando nas redes sociais, que eu acho que o que deu boom maior para nós aí, as redes sociais, e a gente tem o nosso canal aqui do YouTube para falar com pessoas inteligentes, né? E é por isso que eu converso com a Deise. Aliás, deixa só falar de pessoas inteligentes, eu queria agradecer sua presença aqui. E eu vou deixar um brindezinho para você. Eu escrevi um livro.
Aqui, ó, Opa! aí, Psicopatia. psicopatia, né? Isso aí entre nós. Na verdade, foi meu trabalho de Isso. conclusão. Eu Show queria de deixar bola. esse brindezinho com você. Opa! E também, por você estar aqui, um outro presentinho aqui. Esse aqui você vai abrir aqui Ah, também, ó, para mostrar pro olha, pessoal que você tá ganhando aqui do muito nosso canal. bem. E é isso, gente. O Pensa Alto Podcast, e a gente sempre traz pessoas que são líderes. Pense alto. É isso aí. Então, esse é um brinde para você. Eu agradecer a sua presença Obrigada. aqui, viu, Deise? Mas, ô Deise, Muito voltando obrigada. aqui, falando sobre as redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, com o Zuckerberg, lá quando ele fez o Facebook, até antes, quando a gente tinha o Orkut, e hoje, quando a gente tem as diversas, existe um fenômeno chamado de haters e cancelamento. Haters e A cancelamento. tecnologia. É, Momento. haters e cancelamento. Uhum. Isso afeta? Assim. Afeta. Ah, Sem vou ser dúvida. cancelado na rede. É, Vou me bloquear. as pessoas Vou ficam perder seguidor. preocupadas, vou perder, Explica perder isso aí pra seguidor. gente. O que tá acontecendo? Imagina, a pessoa ela cria uma expectativa tão grande sobre uma promoção de imagem para além do que ela alcança ser, que ela se preocupa com qualquer movimento que ela tem. Então ela entra em uma paranoia, né? Ah, olha, isso aqui se eu fizer vai ser um dano, isso aqui podem achar isso. Ela fica o tempo inteiro, né? As decisões são tomadas em cima do quê? De uma possível resposta do outro. Ou estado de alerta. Rodney, olha o quanto de adrenalina vai nesse corpo. Daqui a pouco a pessoa está com crise de pânico, a pessoa está com tag. Olha a quantidade aí. Enfim, vira uma coisa assim absurda. Eu preciso não mais me preocupar com o que eu penso, e sim do que os outros vão pensar Ixi, sobre mim. mas não dá pra controlar isso. E esse controle é impossível. Será que é impossível? Não, como os outros, eu vou controlar o que o outro pensa de mim, então eu vou ter que me projetar de uma forma que eu não sou. Exato. E aí é um prejuízo. Você pode ser o que você é, e tem pessoas que vão gostar, e tem pessoas que não vão gostar, e tudo bem. É isso, tudo bem que não tá tudo bem, né? Exato. Que não fica tudo bem. É, que não fica. Porque é aquela necessidade da pessoa de ser ali sempre benquista. Então ela vai criar um movimento de que tudo que eu fizer tem que ser amém. Olha o olhar narcísico. Olha a relação, olha o meu posicionamento de que eu preciso ser o melhor, a melhor, Quero só quem criar gosta de mim. admiradores. Eu preciso, porque senão vão me cancelar. E se cancelar, eu deixo de ser admirável para ser excluída. Então, o medo da exclusão é um medo. Então, aí a pessoa começa a se cobrar onde eu não posso falhar. E a pessoa não programa uma falha. Muitas vezes ela falha sem programar. Ela fala, eu quero fazer isso errado. Não, ela está tentando fazer e às vezes sai errado. Mas ela acaba não. Né? E hoje é tudo muito polarizado, muito extremista, né? Olha, a pessoa fez isso. Absurdamente, aí começa e desce. E pessoas se xingam, se humilham, elas, né, falam da honra do outro, né? Vai contra a honra do outro, em função, às vezes, de uma frase, de uma fala, de uma opção, de uma opinião, de uma orientação. Ô, Daisy, o que é essa onda aí? Eu sei que você é especialista em fenomenologia. Urgia. Isso, né? Especialista em tudo. Aliás, gente, a Daisy, depois eu vou deixar os contatos dela, mas o currículo dela eu não consegui falar porque tinha 114 folhas, né? Então, Imagina! 114. Olha, Meu, era impossível ler aquele currículo, né? Então ficou só na Deise Amorim, professora, coordenadora, mas o currículo dela é extenso. E eu sei que uma das especialidades é fenomenologia, urgia, né? isso. Agora, que fenômeno é esse que as pessoas têm que ter seguidores? Tem que ter seguidores. Ah, meu Instagram tem que ter seguidor, não sei Mas o que tem veja que só, tem, seguidor. tem duas questões envolvidas nisso. Ah, A questão da alimentação da minha imagem, daquilo que eu quero promover para o outro, e do meu tá. financeiro também. Porque as pessoas também querem viver, ter uma autonomia, As pessoas vivenciar, querem. elas também querem Mas ver uma eles querem. oportunidade de ganho Mas em quer relação ganhar a sem isso. trabalhar. Aí Quer não ganhar. promove questões sadias, não promove às vezes assuntos sadios, não promove algo ali para chamar atenção. E aí vira aquela questão de promover qualquer coisa e querer que qualquer coisa seja tomada por todos. Pessoas vão ter o filtro e vão falar: não, isso aqui não é uma besteira, eu não vou dar atenção para isso.
né? É diferente, você vai montar um podcast, você vai falar de vários assuntos, você vai chamar pessoas que têm experiência sobre o assunto. Mas eu vou querer criar um canal e colocar qualquer coisa, né? Enfim, tem pessoas que estão lá fazendo uma selfie no banheiro sanitário e tal, não sei, enfim, e quer que tenha não sei quantas Não, curtidas e quer viver disso. e quer viver disso, E não vai né? funcionar. Na E não vai grande regra, não funcionar, vai não vai funcionar. funcionar, né? Enfim, aí vai ficar pedindo para as pessoas replicarem, Mas aí né? não dá dinheiro, não Enfim, é isso que vai dar e dinheiro. não tem a estratégia de marketing pensada relacionada à imagem, porque você está vendendo um produto, você está vendendo a sua imagem, quando você fala de internet. É um marketing psicológico, digital, Exato, né? né? E de Você podia relacionamento voltar aqui para constante, falar sobre né? Então, isso no futuro, hein? Isso para o nosso sim, público, tá? Sobre. se a gente pensar nessa questão. Então, se eu vendo um produto, eu vendo minha imagem, eu vendo o meu movimento. E eu vendo quem eu sou, né? Né? Exato. Porque se você quer entrar na internet, a gente tá falando de cancelamento de seguidores, você está falando, vou ganhar dinheiro com a internet, não preciso trabalhar. Não, é muito pelo contrário. Você entrou aqui, você vê a estrutura que tem aqui, é Sim. pequeno, né? Mas você tem que ter Uhum. estrutura, você tem que ter conhecimento, sabe quem você vai Você ser falar. autêntico, né, Rodney? Eu conheço você Claro. antes do Deixa podcast. eu falar. Você é uma pessoa autêntica. Posso abrir aqui? Posso abrir? Foi minha professora na faculdade de psicologia. Assim, é uma pessoa autêntica. Então, o Rodney lá fora Mudou é o muito, não, mesmo né? Rodney que tá aqui. Não mudou muito, né? Entende? Então, assim, a sua forma de se relacionar e fazer é esse mesmo movimento. É o movimento daqui, é o movimento de lá. Minha Então, professora. você vende aquilo que você realmente é. O problema das pessoas é que elas. Aí você vai ter o seu retorno Você acha que as financeiro. pessoas não são autênticas hoje? Às vezes as pessoas querem buscar uma autenticidade no outro, no que o outro, o que é interessante para o outro. Entendi. E aí gera um prejuízo, porque eu vou ver como as pessoas reagem em relação àquilo que eu faço e aí começa a entrar naquela paranoia de um monte, né? Um gosta disso aqui, então vou fazer isso aqui. O outro diz que é isso aqui é Aí melhor. entra os Isso. Aí haters, vai né? lá. Até mesmo a Cancelamento. própria imagem, né? Tem pessoas que vai lá e coloca aqueles cílios e faz um monte de coisa e acaba não aceitando a sua própria idade, não aceita o seu físico, não aceita a sua aparência e começa, enfim, né? Aí coloca um cílios, Eita. enfim, exagerado, e aí a pessoa não consegue nem olhar direito, porque Já vi isso, né? você não sabe Eu se já ela tá ali vi. para espanar aquele local Tava ou se ela tá limpando. tentando enxergar alguma coisa. Por Tá quê? certo. Ela precisa, aquilo é legal, aquilo é interessante, aquilo deixa bonito. Pode ser bonito para uns, para outros não vão ser. Aí esse outro que não achou bonito vai virar uma crise. Eita. Então, Vai virar o hater, o né? Vai virar o problema hater, vai não virar é o hater. usar a internet para ganhar o dinheiro. O problema é como eu a uso. Tá certo? Que tem a ver com a tecnologia. Desde que até queria abrir um outro bloco de perguntas para você. Sobre o ser humano. Acho que as máquinas copiam os seres humanos copiam o que pode ser melhor numa máquina. Deu um exemplo aí que eu fui para alguns espaços da SpaceX, da Elon Musk, da Tesla, dos robôs. Cara, uma máquina precisa de energia, precisa de óleos, lubrificantes para a movimentação das suas peças. Os computadores precisam de melhores condutores e tal, mas precisa da energia. O ser humano, eu sei que a psicologia, a área que você é especialista, tem uma área, a psicologia vê o ser humano como uma máquina funcional. Ela tem que Sim, funcionar com o seu propósito. Tem uma isso. área que fala disso. Energia e alimentar essa energia. E o ser humano precisa de energia, Sim, além dos alimentos, não, qual tipo de energia que o ser sim. humano precisa Vou para pensar na viver? energia mental. Mas quando a gente fala do cognitivo, da forma que eu penso, da forma que eu vou agir, da minha maneira, do meu comportamento, eu também gero uma energia ali. Como eu canalizo Eu minha gero a energia? energia, mas eu preciso da Também isso, energia. ó, a socialização. Vamos pensar na gestão do conhecimento aqui. Tá. A gente pensar, eu socializo algo. O que eu vou socializar? A forma que eu penso sobre, por exemplo, esse design desse copo. Então, eu tenho ali uma forma de pensar sobre ele. Essa forma que eu tenho que pensar sobre ele, eu vou pensar não só nas utilidades, mas o que isso pode representar para o Rodney. Esse copo que te representa, vai achar interessante, vai achar bonito, vai achar legal. Então, o que Não é só a acontece? Não funcionalidade. é só a funcionalidade. Design Não é thinking, só um né? copo, não é só o Dizem que esse copo. design É o thinking é a criação copo, de Deus, né? é o copo, é o design dele, é o impacto que ele causa no outro. Olha a energia que eu tô. Isso é Então, energia. Isso eu vou gastando, existe. eu vou gastando esse processo. Já chegou perto de Isso é uma energia. pessoa que você dá um choque?
Você encostou Sim, energia. mas isso Então, existe, isso não existe. é A gente negócio. precisa. Então, mentalmente, eu vou gastando ali, né? Eu vou produzindo. Tem pessoas que não descansam pensando no que elas podem fazer para que o outro pense algo delas. Caramba. Tem pessoas que não conseguem dormir pensando no que E é, as outras e é pessoas por isso que podem tem pensar gente que sobre isso. chega assim no final do dia, né? No final de um período, e fala assim, nossa, mentalmente tô esgotado, tô sem Isso. energia. Tá sem É disso que você energia, tá falando? cansou, esgotou. Né? Chega um momento que é tanta adrenalina, o estado de alerta é tão Ah, grande, porque as pessoas ficam no estado de e é alerta. aqui que tá tudo O no. tempo inteiro, Tudo a né? sinapse. Na Ó, verdade é tá sinapse. funcionando, né? O encéfalo tá lá produzindo, Tá. seu sistema límbico tá lá funcionando, e a Os energia que você neurotransmissores. produziu Pum, 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 tá pum. lá. Você está acelerando, então quanto mais você acelera esse processo, mais rápido você vai pensando, e aí isso daí, essa arborização, todo esse processo que vai acontecendo, você vai gastando energia. Né? Por isso que às vezes a pessoa ela gasta tanta energia mental que ela sente no físico, ela não fez nenhum esforço físico. E ela chega Mas ela chega esgotada. esgotada fisicamente e mentalmente. Quer dizer, esse físico já sugou a energia biológica, mental. Já foi. Já foi. O cérebro consome muito Por isso que mais a gente precisa, a energia gente no ter muita energia. organismo, né? A Do gente que. precisa da alimentação para repor a energia, a gente precisa de vitamina, polivitamínico para poder repor essa, né, acompanhar ali as vitaminas O do corpo pessoal é vai muito necessário, porque a naqueles gente queima. energéticos. É papo Você furado queima, aquilo lá, né? né? Aquilo é. Ela não vai falar. Mas é papo furado aquilo. Então, assim, vamos pensar no processo sadio. E aí, quando eu faço Sadia. um exercício, eu tô o quê? Também, ao mesmo tempo que eu desprendo energia, eu também retomo energia. Porque meu corpo começa O, a funcionar em sintonia para exercer aquela O Daisy, atividade. o que que a psicologia lá? O que que a ciência aí no mundo fala de eu estar me relacionando com pessoas do bem, que tem boas energias, pessoas do mal que tem más energias? Tem essa conversa nesse mundo aí, energético aí? Ou isso daí é meio fantasioso? Tem filosofias que pensam nesse processo, né? Principalmente Eu as falo asiáticas, filosofias, né? exato, né? Então tem essas filosofias que vão trazendo essa questão do campo energético, né? Da energia que você cria no seu plexo, da energia que você cria, enfim, vai indo, né? Vai, né? Mas vai Porque relaxando. ó, ó, gente, ela foi supervisora de curso de psicologia nas faculdades, e lá tem técnicas especiais psicoterápicas, onde você estuda o ergon, você estuda o toque do tambor, o ayahuasca, tem tudo isso aí também, né? Tem, as A gente pessoas não vão vai entrar nessa agregando. área, isso daí se você gosta desse assunto e quer que a Daisy volta, coloca aqui nos comentários, volta a Daisy, fala sobre outros aspectos. Mas tem essas energias? Tem, e aí o pessoal vai pensando nesse processo de energia, mas peraí, que essa substância representa ali? Né? O que é energia? Porque a energia está com a gente. Mas muitas vezes a gente não enxerga a nossa própria energia. Então a gente precisa de um terceiro, ou de um objeto, ou de um estímulo, né? Vai lá, para poder pensar, né? De uma substância para poder pensar nesse processo energético que eu Um já tenho amuleto, naturalmente. Exato, que né? represente algo para É mim. muito mais a forma que eu penso sobre a minha maneira de pensar naquela situação do que porque a energia já existe em você. Se a gente pensar, a energia já existe. Mas Né? A máquina humana, minha ela mãe, produz energia. porque a gente vai falando no Pensar Alto Podcast, e às vezes eu saio da entrevista e quero saber das coisas também. Minha mãe fala assim, ó, aquela pessoa tem energia negativa. Minha mãe tá certa, porque tem essa crendice popular. E eu sei que a ciência, às vezes, explica a crendice popular pelos elementos que são colhidos ao longo da história. Ó, eles estavam certos porque eles não sabiam, mas na essência era isso. Aí entra uma questão espiritual, Mas que às vezes tem a esse pessoa tem. negócio de energia Essas pessoas vão negativa? falando de energia positiva, energia negativa, religiosa, cada um tem sua crença, né? Tá. Então, dentro da sua crença vai ter essa energia. Tem pessoas que olham e falam, nossa, aquela pessoa é pesada. É, Mas tem assim, isso. como eu vou determinar que a pessoa é pesada? Ah, O que é esse pesado? Ah, pela pelo que massa ela... do corpo, sei lá. Então, pela massa Não, do corpo é fácil, mas não, se mas vamos pensar uma pessoa esguia e eu falando que ela é pesada. Pesada então no que isso não ela é a me transmite. codependência, porque Então, eu se a gente tô pensar, impondo na outra pessoa, tipo assim, aquela pessoa tem energia negativa, ela é muito pesada. E eu tô impondo para outra pessoa da minha relação um comportamento de uma pessoa que talvez nem eu tenha. vou te contar uma situação. Conta aí. Um colega, Só para mim a gente e para estava audiência. conversando e a pessoa falou assim: olha, eu acho aquela pessoa tão pesada. Ela vai vir aqui, mas eu acho ela tão pesada. Observa pra você ver. E a pessoa veio, ela é séria. Ela não é pesada, ela é séria. Quando ela relaxou e começou a bater papo, ela ficou leve. Você viu que ela estava até leve hoje? Ela não é pesada. Ela É não é pesada. muito É que legal, meu. muitas vezes é a leitura que eu faço sobre o outro.
É verdade que o Sol, olha essas perguntas, saímos do roteiro. É verdade que o Sol transmite energia para as pessoas? O Sol é um catalisador de energias positivas? Eu acho que o sol. Ou isso aí é mais uma crença? Então, Deise, sobre o Sol, né? Tem muitas culturas aí que falam que o Sol alimenta, né, o estado psicológico das pessoas. É verdade isso? É a relação que a pessoa tem com o universo, com o mundo e aquilo que significa para ela, né? Aquela temperatura. Tem pessoas que gostam de temperaturas baixas e tem outras pessoas que gostam de temperaturas altas. Tem pessoas que gostam da claridade que o sol proporciona e tem pessoas que gostam da lua, né? Da É, noite, do verdade, verdade. anoitecer. Então, assim, é muito uma relação ali singular. Mas, Essa mas, relação mas o Sol tem a ver com pessoal. energia, né? Mas a Sem o energia Sol solar, não teria vida. então, sim, Sim, é necessário. é Os dois são necessário. necessários, né? Se a gente pensar, o que existe são necessários. A questão é o que a gente faz com esse necessário. Se eu só acreditar que é só o sol que valida Ah, a essa energia, então eu vou entender que eu preciso estar sempre. O dia ensolarado é meu dia, é a minha referência, é o dia de alegria. O dia que tiver nublado, meu humor vai mudar. é aquele famoso HTP, né? É o desenho da árvore, pessoa e a casa. Se ele fizer chuva e trovoadas, ele vai reprovar no exame psicológico. E eu que tô falando, né? Não é. Mas Mas não então, é, então, é às vezes a basicão, pessoa né? fica naquela questão quase que esquizoide, né? Vai olhando, peraí, se esse mundo tiver desse jeito, né? Esquizotípico, se o dia tiver nublado, eu não vou estar mais tão alegre. Peraí, mas você pode manter sua alegria no sol, na chuva, no nublado, na noite, no dia, porque a alegria é uma condição interna. Mas se a gente Alegria é canaliza. sentimento ou emoção? É uma emoção. Emoção. E aí o que Emoção. acontece? Eu não aprendo a ser alegre, eu sou alegre porque nasci Isso, humano. você tem ali dentro, né? Você sente Tá. aquela energia. Aí, isso vai ser reproduzido e nomeado ali como um sentimento. Eu tenho, qual é a emoção que proporcionei? Uma alegria, tá? Tá. Então, o que acontece? Começo a atribuir ao externo a minha condição interna. Ai, olha, as pessoas do que tá Aí você ali no passa a ter sol. energia positiva. Você faz, aí você vai lá, olha, o Ah, tem dia mais energia. maravilhoso, tal, enfim. Aí vai passando aquela energia, porque você se sente bem com aquela reflexo, com aquela confirmação, que muitas vezes é até inconsciente, né? Aquela confirmação de que aquele sol, aquela luz, aquele calor, né? Deixa você mais revitalizado, vivo, né? Vigoroso, enfim, todo esse processo aí de energia positiva. O Daisy, e olhando todos os aspectos da energia mental, da energia emocional, como que é uma pessoa? Quais são as estratégias de uma pessoa para ela ter energia para viver uma boa vida? Para viver aquele dia, para viver aquela semana, viver aquele mês, viver aquele ano, viver a sua vida. Como que aumenta essa energia? Ou como eu deixo de perder, né? Porque se eu perder energia Sim. também, eu vou me abstendo de sorrir. E o sorriso faz parte das boas Sim, relações, né? sim, com certeza. Na minha opinião, é permitir viver. A gente não se permite viver, a gente vive exatamente aquilo que a gente acha ou que o outro espera que nós sejamos. Isso que é complicado. Eita. Então, quando a gente se permite viver, a gente se permite a entender que tem coisas que vão acontecer que são boas na nossa vida e tem coisas que vão acontecer que são ruins. Faz Vai parte. acontecer coisa Vai ruim? acontecer. Vai Vai acontecer. acontecer. Coisas boas, coisas ruins, coisas que são frustrantes, coisas que são motivantes. Vai acontecer. E quando acontecer, eu tenho que aprender a olhar ela como um curso natural da vida. Então, muitas vezes, a maior dificuldade da pessoa é viver, é ser o que ela é se permitir a ser e estar na vida, nas condições boas e ruins, porque faz parte de um processo. E aí, às Mas quando a vezes, pessoa tem que descobrir isso, Daisy, com 10 por anos, exemplo, 15 anos, acontece 20 situações anos, ruins, 30 anos, com quando ela descobre isso? exato, aí tem ajuda psicológica, às vezes ela não vai conseguir, ou às vezes ela vai buscar, mas o que ela precisa, onde está essa resposta? Nela mesma. Só que muitas vezes as pessoas não se permitem a se olhar. Às vezes ela vai buscar um terceiro sabendo exatamente que ela pode fazer diferente, mas ela quer ouvir do terceiro, ela quer a validação do terceiro para se validar.
Então, primeiro eu busco a validação Quem que é para esse me dar esse terceiro valor. que eu tenho aqui? Esse terceiro pode ser um psicólogo, pode ser um parente, alguém que tem Mas um aí é vínculo. aconselhamento. Isso, Mas o aí quando viram. Mas Mas às vezes o tem que pessoas que se alimentam disso. Mas onde que eu busco essa pessoa? Eu busco no psicólogo, busco no meu pai, da minha mãe, no meu irmão, No no meu colega psicólogo, do bar, porque tem gente que vamos vai no pensar, no bar, né? psicólogo é o ideal. Psicólogo é o ideal. É o ideal É o porque ideal. o psicólogo você vai ter a Ele estudou para promoção e a isso. ferramenta do autoconhecimento. Então você vai conseguir olhar os seus próprios recursos e caminhar com eles. E aprender a ter o seu bem-estar com seus próprios recursos, utilizando eles. Não esperando Mas uma o solução de psicólogo não terceiro. é médico de louco? Não, Não mesmo. O pessoal não. fala, vou falar psicólogo. Você é Psicólogo não é médico 13? nem de Tem um tal de 13 aí, não tem? Não, Tem, pessoal falando assim, tira vai falando esse. assim, sim, no senso comum, né? Não sei Vai se comum, falando. claro. Assim, ó, um psicólogo é para louco. Não. E o Não. que que é o louco? Então, nem tem esse termo na psicologia, né? O que que é o louco? Depois eu descobri que não Pra tinha gente esse. pensar. É Exato. transtorno. Não, o Raul Seixas mesmo. A minha maluquez, a minha lucidez. Se eu tiver um comportamento de manada, um comportamento igual aos outros, né, que esperado socialmente, sempre igualzinho, eu vou estar na normalidade. Então, quando a gente fala da normatização, É, aí eu tô dizendo o seguinte, se eu penso igual, aí é o que acontece na polarização. Eu vou lá, penso igualzinho o outro, e eu vou lutar por aquilo, porque só aquilo é o correto. Peraí, o que é o correto? Vamos começar por aí. É correto eu chegar e achar que o outro tem, todo mundo tem que pensar da forma que eu penso? Não. Isso não é correto. Mas se eu acreditar que isso é, eu vou esperar isso do outro e vou brigar por isso. Você acha que algumas pessoas que não estudaram, não fizeram faculdade, especialização, não tiveram casos clínicos, que você acaba se aperfeiçoando com seus próprios casos que você recebe, essas pessoas acabam fazendo mal demais por não conhecer o Sem funcionamento querer, o mal cognitivo? sem querer? É, o mal sem querer, mas eu Sim, vou falar aqui, a gente está falando da ciência, né, da psicologia, sim, quem quiser seguir os coaches à vontade, sim, mas os coaches não têm o mesmo tipo de acesso ao conhecimento, né? sim. Ou se eles têm, não é um acesso acadêmico. E às vezes eu vou Não, não me. é uma Não é formação. uma formação, é o que ele acha, né? É É uma coisa isso. muito superficial e tipo do achismo. Essas pessoas, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista dos conselhos que regulam a profissão no mundo inteiro e no Brasil, eles acabam. Esses conselhos são ruins demais para as pessoas. E aí, Sim. quando eu preciso do psicólogo, falar, Ó, não dá certo, né? vai lá, mexe com a pessoa, abre todos os gatilhos que ela tem ali. Depois não dá conta. Não dá conta, né? Aí, aí a pessoa ela entra ali no movimento, né, de ansiedade, ou de depressão, ou de autoquestionamento, ou de risco, às vezes até de suicídio, enfim, vai entrando em várias. Porque o sentido, qual é o sentido? Eu não posso falar sobre um sentido para você, só você sabe falar do seu sentido. Só você sabe falar o que faz sentido para você. E muitas vezes as pessoas querem interromper, elas querem interromper a forma do outro se ver e o sentido que a pessoa dá, querendo atribuir. Quer fazer o Então, reset, o exato, tal do reset. e Como é que vai. é? Tem uns termos que o pessoal de coaching usa, fazer ressignificar. Não vou usar os termos, não é esse o objetivo. Mas às vezes o aconselhamento errado traz prejuízo. É isso que eu. Isso. O maior aconselhamento é deixar a pessoa entender e achar a solução dela mesma. Caramba. Porque só ela sabe dizer o que é bom para ela ou não. A famosa Ela maiêutica não de consegue. Aristóteles, né? Platão, Sócrates, Sócrates. Sócrates. Era Ela dissesse era um desses maêutica. três aí. É, o maêutico, né? Maiêutica. Então, quando Deixa você ele se fala da descobrir. maêutica, é isso, né? Peraí, deixa se permita. Quando a gente permite esse olhar, a gente permite a entender o que é fraqueza e o que é fortaleza na gente. Às vezes a gente usa uma SWOT lá fora, na empresa, e esquece de usar a nossa SWOT na vida. Ó, A SWOT aí nossa para vida, tá? quem não sabe o que é oportunidade, oportunidades, Ameaças, ameaças, fortalezas e mesas. fraquezas. Isso, é Então, matriz SWOT. use para você. Comece a olhar o que você tem de ameaça. E muitas vezes a ameaça é os seus próprios pensamentos. Sobre Caramba. si, sobre a sua capacidade, sobre a não validação de si mesmo. Qual que é a diferença hoje quando a gente busca ajuda no psicólogo e no psiquiatra? São coisas diferentes ou é a mesma coisa? Vamos pensar, a pessoa que está com a saúde mental É, a gente tá falando abalada, ela vai precisar dos dois recursos. Ih, vai precisar dos dois, então. Enfim, mas Para que em que alguns serve momentos, esse psiquiatra pode até medicar ou não medicar, o mas psiquiatra ele vai pedir é o cara um acompanhamento é o cara do da remédio, medicina. É o da cara da medicina, medicina. é do orgânico. Isso. E o psicólogo é o cara da ideia.
É o psicoemocional. É o que vai fazer o Isso, software. exatamente. Isso, É o é a que software. vai ajudar ali nesse olhar mais intenso para si mesmo, para o seu. É, como se fosse isso. O, Exato. o, o psiquiatra é o hardware. É, É o hardware, o cabeça, o isso. E o nervinho app lá. vai ser. E o psicólogo é a Esse, modelagem. isso. Ah, E então os aí, dois é a pessoa, importante. os dois são importantes. Ah, Né? verdade. Por isso que às vezes tem situações que precisa de um acompanhamento. O próprio psicólogo vai falar, olha, vou te encaminhar, seria interessante passar por uma avaliação psiquiátrica e às vezes entrar até com uma questão do equilíbrio bioquímico mesmo do corpo, porque está desequilibrado e a medicação vai ajudar. Então tem situações que tem. O cuidado disso, nem tudo é medicação. E nem tudo é CID. Pode ser Nem tudo é DSM, né? patologia. Pode ser Ah, pode ser DSM. DSM. Pode ser Nem DSM. tudo é DSM e CID. Né? Então, assim, nem tudo é um Ah, tem mais diagnóstico. coisas no mundo aí. Ó, nem todo sofrimento é um diagnóstico. Nem todo sofrimento é um diagnóstico. Senão eu tô rotulando, é tudo patologia. Tem situações que geram momentos de sofrimento que dá a entender, por isso que tem um diagnóstico diferencial, né? Dá a entender que possa ser uma condição ali, mas que fica interrogado. Tem que olhar, acompanhar essa pessoa para ver se realmente ela vai desenvolver algo ou não. Nem todo sofrimento é patológico. Senão a gente anula, a gente fala assim, as pessoas só sofrem porque elas adoecem. Não, é verdade, né? Não, peraí. O sofrimento pode adoecer. Às vezes o sofrimento fortalece, né? Por Dependendo. isso que não tem CID chamado sofrimento. Ah, aí. Tá vendo? Senão Mais uma você teria. Né? Teria coisa. uma classificação no DSM. Sofrimento. Peraí. Você pode ter um sofrer dentro de várias condições psicopatológicas. Mas nem todas elas significa que é um diagnóstico. Pô, legal, meu. A gente Pô, tem que ter cuidado, olhar a potência humana. E a maior parte do sofrimento humano é não validar a própria potência. sobre a Pode ver, os concursos públicos mesmo. Ah, Muitas vezes as pessoas sofrem porque elas não validam a própria potência. Elas ficam querendo usar a solução dos outros. Aí é decora um monte de verdade. É questão. verdade. Aí se aquela questão não cai, ela já entrou em pavor. Pronto. Não caiu nenhuma que eu Ah, eu, estudei. eu tenho uma crítica Acabou. sobre isso, mas ainda bem que você é entrevistada. Mas assim, tem gente que estuda por questões de concursos passados. Eu sempre achei que isso é loucura, né? Não, eu achei. É o assunto. Já passou. Eu preciso olhar pelo assunto, pela a compreensão. É hermenêutico, é um olhar mais profundo. Ah, mas tem um Não é cursinho. uma decoreba. Ah, Se você vai decorar mas e tem, aquilo que você decorou não caiu, você já surtou ali ah, naquele momento. Emocionalmente já mas causou tem impacto. até quando eu era professor, criticava os cursos infinitos. Quais cursos infinitos? Aquele que você paga uma mensalidade pouquinho para sempre. Você Isso. nunca vai passar. Porque a quantidade de matérias e conteúdos é tão enorme e você não Uhum. vai passar, né? E não é o decorar, é entender, é o Claro, compreender, é o assimilar. claro, claro. Não há dúvida Se eu disso. decoro, eu esqueço. Se eu assimilo, eu não esqueço. E você Porque pode. fez um sentido. E aí você Criou vai um sentido. desenvolver, né? Você vai desenvolver Exato. assuntos sobre isso. Deise, eu queria agradecer sua presença aqui. Gente, eu conversei aqui com a psicóloga Deise Amorim. Como eu disse, 114 páginas do currículo dela, Imagina. mas era a Olha isso. fonte 8 ainda. Nossa. Fonte 8. Mas é uma pessoa assim, amorosa, conhecedora desses assuntos. Nós falamos bastante coisa. E se você acha que tem algum assunto que ela não abordou, coloca nos comentários. Eu posso deixar seus contatos aqui na descrição do vídeo. Pode. Então, vou deixar os contatos dela aqui. Se você quiser conversar com ela, só clicar. E eu queria agradecer, Deise. Obrigado Eu por que essa agradeço, conversa, Rodney. porque aqui a gente aprendeu a psicologia com pessoas inteligentes. E o mais legal do podcast é que não pensa alto, eu acabo aprendendo pra caramba. Obrigado, Deise, pela presença. Aprender na forma de aprender a psicologia, né? Porque a gente aprende com nossos aprendizados, né? Eu já vou E como deixar. esse aprendizado ele precisa ser analisado, porque senão a gente cria um conceito único, né? E o conceito ele não é único, Ele é né? mutável, né? Ele é Sim. mutável. Aliás, eu vou te convidar para um próximo podcast para a gente falar sobre esse marketing psicológico que você Sim. falou. Então, já fica Legal. convidado aqui para uma próxima Obrigada pelo oportunidade, convite. viu? Eu que agradeço, Rodney. Muito obrigada. Gente, você que Até ficou mais. comigo até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário sobre a Deise. Valeu, até a próxima. Agradeço, um abraço a todos.